Vamos ver agora então como é que a gente pode utilizar a trigonometria no triângulo retângulo para calcular, digamos, distâncias inacessíveis. Por exemplo, eu quero calcular a altura dessa montanha, ou seja, do ponto mais alto até a base, até o centro, digamos assim. Porém, eu não tenho nenhum instrumento, ou seja, não tenho como perfurar a montanha e saber isso, ou algum instrumento que se afaste da montanha e eu possa calcular essa altura. A única coisa que eu tenho é, digamos, um teodolito, um aparelho que mede o ângulo, divisada, digamos assim. Vamos supor que o observador aqui estivesse aqui, né? Ele pode até estar a uma certa altura e observar a altura da montanha. Aí o observador vai achar essa altura aqui, ó. Mas aí depois é só somar a altura do observador e eu tenho a altura da montanha, né? É a altura que eu vou calcular mais a altura da montanha. Nesse caso, supõe-se que o ângulo divisado que vai ser observado, o ponto mais alto da montanha, vai ser a partir do solo. Então a pergunta é, como é que eu poderia, usando apenas esse instrumento e uma trena, digamos assim, calcular a altura da montanha? Sendo que eu não tenho nenhuma outra ferramenta. O correto, o mais prático, é fazer o seguinte. Eu meço esse ângulo aqui, por exemplo, eu posso chamar ele de alfa. O exercício aqui dá o passo a passo, né? Então, eu marco um ponto que eu vou chamar de A e marco o primeiro ângulo chamado ângulo divisado. Aqui é 90 graus. Eu quero achar essa altura aqui. Aí eu me afasto desse ponto A uma distância em metros, né, maior, ou seja, grande o suficiente para que a diferença desse ângulo para o próximo ângulo que eu vou medir seja o suficiente para eu evitar erros, por exemplo. Se essa distância aqui do ponto A para o ponto B for muito pequena, o erro na medida da altura pode ser muito grande, ou seja, se a diferença entre alfa e beta, que eu vou chamar agora, for muito, muito pequena, eu posso encontrar uma altura imprecisa, digamos assim, onde o erro seria muito grande. Então agora eu vou simplesmente me afastar uma quantidade em metros da montanha, uma certa distância, digamos assim, do ponto mais alto. E aí meço esse ângulo novamente. Digamos que eu me afastei, medi esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de beta. E essa distância aqui que eu me afastei eu conheço, x metros, por exemplo. E aí agora a pergunta seria, né? Será que é possível calcular a altura da montanha usando só esse fato? Observe que essa distância aqui eu não tenho como saber, tá? Depois eu até tenho, depois de descobrir o que eu quero saber é quem é a altura. Então vamos supor que eu tenha um problema real, medir um ângulo alfa e um ângulo beta usando um aparelho chamado teodolito, consegui medir essa distância aqui que eu me afastei e aí vamos calcular esse ângulo, essa altura então do triângulo. Temos aqui então os dados. Então o primeiro ângulo divisado a medida foi 44 graus, vou botar aqui, digamos que ele estava no ponto A. Depois ele se afastou 120 metros, foi para o ponto B, e o ângulo divisado agora, óbvio que vai diminuir, né? Quanto mais longe eu estiver do pé da montanha, menor o ângulo divisado. Caiu para 39 graus. Então, quanto maior essa diferença, mais precisão eu tenho na altura. Quanto mais próximo eu tiver, por que vai dar erro na altura, né? Em geral, tem uma imprecisão do aparelho, né? Eu estou observando um objeto a uma distância muito grande. Em geral, essa distância aqui do ponto B até o ponto mais alto da montanha é muito grande. Então, ainda mais que esse ponto, às vezes eu vou ter que ter uma mira, tal, tem uma bandeirinha aqui, e aí eu tenho que observar esse ponto. Então isso acarreta em erros, né? Os erros de medidas ali do aparelho e do próprio operador. Isso vai acarretar numa diferença aqui não tão precisa no ângulo e vai acarretar então uma diferença na altura. Então se esses dois ângulos estiverem muito próximos, o erro em geral é muito grande. Ele disse que se afastou 120 metros, e aí ele pede para determinar, então, né, obter os valores do seno, cosseno e tangente que forem necessários. Então, sei lá que se eu vou precisar de qual ângulo. E aí ele pede para determinar a altura, né, calcule a altura H de uma montanha, simplesmente isso. Esse A que ele deu aqui, eu não preciso dele. Tipo, eu posso calcular, depois de determinar o H, eu posso achar esse valor de A aqui, ó. Mas
Por enquanto eu não quero, eu quero simplesmente a altura. Eu chamei de A, vamos ver se a gente vai utilizar ou não. Observe o seguinte, ó. Eu só sei, por enquanto, trabalhar com os triângulos retângulos. Então, eu tenho que identificar dois triângulos retângulos aí. Então, eu tenho o triângulo retângulo menor aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de C e esse aqui do ponto mais alto de D. Então, eu tenho o triângulo ACD, que é retângulo. Aqui é 90, aqui é 44 graus. E aqui é H. Só tenho essas medidas. Ele botou um azinho ali, provavelmente é porque eu vou precisar, mas vamos deixar por enquanto. E tem o outro triângulo maior, né? Que é B, aqui é C e aqui é D. Observem por que esse ângulo aqui é 39, né? E ele também é retângulo. Por que ele botou aquele azinho ali? Eu não precisaria ter, vou apagar ele aqui, digamos. Ó. Mesmo que eu não tivesse ele. Essa informação geral não é dada. Observe agora o seguinte. Quanto é que mede a distância BC? Observe que o H é comum aos dois triângulos. Ó. Quanto é que mede a distância BC? É 120? Não, né? É 120 mais esse pedaço, mais AC, que ele chamou de A. Então, é 120 mais A. Só que aí aqui também é A, né? O AC mede A. Então, provavelmente eu vou ter duas equações e duas incógnitas, H e A. E aí, com duas equações e duas incógnitas, eu consigo resolver o sistema. Eu vou começar pelo triângulo menor. Observem, H é cateto oposto e o A é cateto adjacente a 44 graus. Então, cateto oposto e cateto adjacente não tem outra maneira a não ser usar a tangente. Cateto oposto, cateto adjacente é tangente. 44 graus, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, eu posso pegar a calculadora, calcular a tangente de 44 graus, né? Porque não vai ter tangente de 44 graus no outro triângulo. Então, eu calculo quanto é que mede tangente de 44. Vale 0,96. Posso botar 0,97. 0,97. Aqui, ó, já nesse arredondamento já vai acarretar, então, uma diferença para a altura igual a A. E se eu multiplicar aqui cruzado, então eu tenho que... Eu posso dizer que H é A vezes 0,97. Posso deixar assim. Eu posso achar o A primeiro e depois o H. Eu posso isolar também o H, né? Desculpem, o H já está isolado. O A é H dividido para 0,97. Também posso deixar assim. E vamos ver agora no outro triângulo ali em branco. Também eu tenho um cateto oposto e um cateto adjacente. Então, eu também vou usar agora a tangente de 39 graus, que é cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que tangente de 39, se vocês fizerem os cálculos, né, usando a calculadora, tangente de 39 graus... Ah, Antônio, vocês podem usar online, por exemplo, tem calculadora online, a calculadora do computador também vocês podem utilizar. Então, quando o ângulo não for um ângulo assim, talvez o exercício nem dê, aí vocês vão poder usar a calculadora, já que a prova é com consulta, né? Tangente de 39 é 0,81, aproximadamente 0,81. Então, vai dar 0,81 igual a H sobre 120 mais A. Então, eu posso multiplicar cruzado e aí eu tenho que H é 0,81 vezes 120 mais A. Por que eu isolei o A? Porque agora eu posso trocar aqui, ó, esse A por H sobre 0,97. Então, eu vou ficar que H... Ah, Antônio, mas eu não poderia trocar aqui também o H por 0,97A também. Só que aí eu vou achar o A primeiro e depois eu acho o H. Como eu quero só o H, então eu vou ficar com H igual a 0,81, que multiplica 120, mais H sobre 0,97, que é o valor de A. Então, se eu fizer a distributiva aqui com 0,81, eu vou obter, então, 0,81 vezes 120. Isso vai dar 97,2 mais 0,81 dividido para 0,97, eu vou obter
0,84. Então vai dar 0,84 H. Eu tenho que tomar cuidado, às vezes, dependendo do arredondamento, a distância dá muito grande, ou seja, é um erro bem grande, aí, de mais de 20 metros, às vezes, na minha altura. Então, H menos 0,84H é igual a 97,2. Isso aqui dá 0,16, né? Igual a 97,2. Então, se eu dividir 97,2 dividido para ponto 16, eu encontro aproximadamente 607,5. Isso devido metros, né? Devido aos arredondamentos. Se eu não usasse ou usasse 3 casas decimais, por exemplo, eu teria uma precisão maior aqui no valor de H. O valor aproximado correto é 602 metros. Dependendo do que eu quero, uma diferença de 5 metros aí na altura de uma montanha de 600 metros não vai fazer grande diferença, né? Mas para mostrar que, então, quando eu faço esses arredondamentos, então, em geral, tem diferença. Tá, Antônio, como é que tu chegou nesse valor de 602? Eu cheguei nele usando os valores inteiros aqui. Inteiros não, né? Exatos da tangente de 39, ou seja, eu não calculei eles aqui, eu fui resolvendo até o fim, deixando o tangente de 44 e o tangente de 39 até o fim, e no fim eu calculei, arredondei só no fim, aí chega em aproximadamente 602, não 607.